Em 1912, um navio gigantesco partiu do porto de Southampton com destino a New York City. Seu nome era RMS Titanic. Naquela época, ele era considerado o maior e mais luxuoso navio já construído. Com mais de 260 metros de comprimento, o Titanic parecia uma verdadeira cidade flutuante. Ele possuía restaurantes elegantes, piscinas, bibliotecas e até academias para os passageiros. A tecnologia usada em sua construção era tão avançada que muitos acreditavam em algo impressionante. Que o Titanic era praticamente inafundável. Mais de 2.200 pessoas estavam a bordo naquela viagem histórica. Mas ninguém imaginava que, poucos dias depois, aquele navio gigantesco se tornaria protagonista de uma das maiores tragédias marítimas da história. O RMS Titanic não era apenas o maior navio do mundo. Ele também era um dos mais luxuosos já construídos. Passageiros da primeira classe viajavam em cabines que pareciam quartos de hotéis de luxo. Havia grandes escadarias decoradas, restaurantes sofisticados e até uma piscina aquecida dentro do navio. Entre os passageiros mais famosos estava o empresário John Nicholas Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo na época. Enquanto isso, passageiros da terceira classe viajavam em condições muito mais simples, mas ainda melhores do que em muitos outros navios da época. No total, mais de 2.200 pessoas estavam a bordo nessa viagem rumo a New York City. Era para ser uma travessia tranquila e histórica. Mas, na noite de 14 de abril de 1912, algo inesperado apareceria no caminho do Titanic. Na noite de 14 de abril de 1912, o RMS Titanic navegava pelo frio Oceano Atlântico Norte. O mar estava calmo. E a noite extremamente escura. Pouco antes da meia-noite, os vigias no topo do navio avistaram algo à frente. Era um grande iceberg, diretamente no caminho do Titanic. Imediatamente, o alerta foi enviado para a ponte de comando. O primeiro oficial, William McMaster Murdoch, ordenou uma manobra urgente para tentar desviar. Os motores foram reduzidos e o leme virou rapidamente. Mas o navio era enorme. E não conseguiu mudar de direção a tempo. Poucos segundos depois, o iceberg raspou contra o casco do Titanic, abrindo uma série de rasgos abaixo da linha d'água. Quando o RMS Titanic atingiu o iceberg naquela noite de 1912, muitos passageiros quase não perceberam o que havia acontecido. O impacto não foi uma explosão ou uma grande colisão. Na verdade, o navio apenas raspou contra o iceberg. Mas por baixo da água, o dano era muito mais grave. O casco do Titanic foi rasgado em vários pontos, permitindo que a água invadisse 5 compartimentos do navio. Os engenheiros sabiam de algo assustador: o Titanic podia flutuar com até 4 compartimentos alagados. Mas 5 significavam que o navio estava condenado. Quando o projetista Thomas Andrews analisou os danos, ele percebeu rapidamente a verdade. O maior navio do mundo iria afundar. Depois que ficou claro que o RMS Titanic iria afundar, a tripulação começou a preparar os botes salva-vidas. Mas havia um grande problema. O Titanic transportava mais de 2.200 pessoas, mas tinha botes suficientes para apenas cerca de 1.100. No início, muitos passageiros nem acreditavam que o navio estava realmente em perigo. Alguns chegaram a recusar entrar nos primeiros botes, achando que era apenas uma medida de precaução. A ordem da tripulação era clara: mulheres e crianças primeiro. Enquanto isso, a água já avançava rapidamente pelos conveses inferiores. O frio do Oceano Atlântico Norte tornava a situação ainda mais desesperadora. E conforme o navio se inclinava lentamente, o pânico começava a tomar conta do RMS Titanic. Conforme a água invadia cada vez mais o RMS Titanic, o navio começou a inclinar-se perigosamente no Oceano Atlântico Norte. A proa, a parte da frente do navio, afundava cada vez mais na água gelada. Enquanto isso, a popa começava a se elevar lentamente. Muitos passageiros ainda estavam a bordo quando a inclinação ficou extremamente acentuada. Por volta das 2h20 da manhã, a pressão sobre a estrutura do navio tornou-se insuportável. O Titanic então se partiu em 2 enormes seções. A parte da frente desapareceu rapidamente nas profundezas do oceano.
Alguns minutos depois, a parte traseira também começou a afundar. Em poucos instantes, o maior navio do mundo desapareceu completamente nas águas escuras do Atlântico. Depois que o RMS Titanic desapareceu nas águas geladas do Oceano Atlântico Norte, centenas de pessoas ficaram à deriva no mar. A temperatura da água estava próxima de 0 grau. Nessas condições, uma pessoa podia sobreviver apenas alguns minutos antes de sofrer hipotermia. Enquanto isso, os poucos botes salva-vidas que haviam sido lançados tentavam se afastar do local do naufrágio. Durante horas, os sobreviventes aguardaram ajuda em meio à escuridão da madrugada. Felizmente, um navio chamado RMS Carpathia recebeu o sinal de socorro e navegou rapidamente ao local. Quando finalmente chegou, o Carpathia começou a recolher os sobreviventes que estavam nos botes. No total, cerca de 700 pessoas foram resgatadas. Mas mais de 1.500 vidas haviam sido perdidas naquela que se tornaria uma das maiores tragédias marítimas da história. O naufrágio do RMS Titanic chocou o mundo inteiro em 1912. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida naquela noite trágica no Oceano Atlântico Norte. A tragédia revelou vários problemas de segurança nos navios da época. Depois do desastre, novas regras marítimas foram criadas para evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Uma das mudanças mais importantes foi a exigência de botes salva-vidas suficientes para todas as pessoas a bordo. Além disso, sistemas de comunicação por rádio passaram a funcionar 24 horas por dia nos navios. Décadas depois, em 1985, os restos do Titanic foram finalmente encontrados no fundo do oceano pelo explorador Robert Ballard. Mesmo após mais de um século, a história do Titanic continua fascinando o mundo inteiro, como um lembrete poderoso da fragilidade humana diante da natureza.